Oi, oi, amores! Mais uma aula e hoje a gente vai falar um pouco dos pilares da domótica, né? Quais são os pilares que fundamentam a automação? E por que eu tô querendo falar sobre isso com vocês? Porque é muito importante, antes de utilizar qualquer tipo de sistema ou implementar qualquer coisa nos projetos de arquitetura, que elas sejam fundamentadas, que elas tenham fundamento e que elas tenham um fundamento argumentativo, ou seja, como que o seu cliente vai entender isso como benefício, né? Como é que ele vai realmente comprar a sua ideia para que você tenha a implementação real da automação nesse projeto e com isso eleve a qualidade de vida dele. Porque, gente, olha só, primeiro ponto, e talvez o mais importante, que precisa ficar muito claro, sobretudo para quem quer utilizar tecnologia nos seus projetos, é que se você não tiver o conhecimento suficiente e a argumentação sobre isso, vai ser muito difícil você convencer um cliente que a automação é uma excelente proposta e uma excelente solução para o projeto dele. Não tem como, você não vai conseguir convencer ninguém se você não souber de por que você mesmo está utilizando esse sistema, esse tipo de solução no seu projeto de arquitetura. Por muito tempo, quando eu comecei a tentar utilizar automação nos meus projetos, eu ainda ficava um pouco insegura. E isso é normal, tá? Isso é normal porque tudo que é novo traz uma certa insegurança. Só que aí eu preferi estudar um pouco mais, eu preferi me aprofundar um pouco mais nisso para ter segurança o suficiente para poder argumentar com o cliente o porquê eu considero a automação de extrema importância em um projeto de arquitetura. Gente, pensa comigo. Se você consegue solucionar fisicamente todos os espaços, até aí tá tudo certo, é o objetivo e é o que o projeto de arquitetura se propõe. Como é que você soluciona as expectativas desse cliente em relação a isso tudo? Quando a gente fala em expectativa, a coisa ela fica um pouco mais profunda e um pouco mais difícil, não é mesmo? Porque quando a gente está falando de expectativa, a gente está falando de uma subjetividade muito grande. E aí eu fui buscar nessa subjetividade as respostas para o que eu tanto queria, que era trazer a tecnologia de uma forma que ela conseguisse alcançar essas expectativas e essas subjetividades do cliente. Quer um exemplo? Eu tinha um cliente que ele tinha medo de viajar. Ele morava numa casa e ele tinha medo de viajar. E ele me procurou para fazer uma reforma e o ponto focal dessa reforma era a questão segurança. Então, o tempo inteiro o projeto falava de segurança, de portas muito seguras, de cerca elétrica, enfim, daquela parafernália toda que as pessoas imaginam que vão trazer segurança para a vida delas. E durante o desenrolar desse projeto, eu fui percebendo que essa pessoa, além de medo, ela estava deixando de fazer algumas coisas muito importantes para ela, que era viajar. Isso, acreditem. A pessoa estava com medo de viajar, porque ao viajar, ela deixaria a casa sozinha e poderia acontecer um assalto. Gente, eu fiquei impactada com essa descoberta, sinceramente. E aí eu começo a perceber o quão importante a tecnologia vem para resolver de uma vez por todas esses aspectos. Ah, mas você deve estar pensando, Adri, quer dizer que a casa não vai ser mais ser assaltada só porque tem automação? Não, gente, não é bem assim. Assalto, se ele tiver que acontecer, ele vai acontecer. Porém, a gente tem ferramentas aí na automação que a gente vai evitar isso de uma forma tão forte que a probabilidade de acontecer isso vai ficar cada vez menor. E o que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu apresentei as soluções de segurança para esse cliente, ele
além de ter ficado muito surpreso, porque ele não imaginava a infinidade de coisas que nós podemos fazer para gerar segurança numa casa através de um sistema de automação, ele simplesmente se viu livre. Ele, a partir desse momento, foi o que ele me disse aqui: Adri, eu vou poder viajar em paz? Vai. E essa foi a minha resposta. E vocês não imaginam a minha felicidade quando eu descobri que eu estava resolvendo um problema muito além da arquitetura, né? Porque a pessoa se sentir livre, se sentir confiante para viajar, isso dá pra gente um poder enorme de resolver não só problemas físicos, espaciais ali daquela casa e de portas, enfim, de coisas tangíveis, e resolver problemas intangíveis, que é a questão da segurança. Então, quando a gente traz uma informação dessa para um projeto, e é nesse ponto que eu quero que vocês se fixem, você, além da arquitetura, que é o que aquela pessoa foi te procurar, você consegue resolver um problema muito forte, muito profundo para ela, que é a questão dessa segurança aí e da falta de liberdade de não poder viajar por deixar a casa sozinha. Imaginem o que isso significa para uma pessoa. Imaginem o que o seu trabalho, que o nosso trabalho enquanto arquitetos pode chegar a ser uma questão de liberdade da pessoa viajar e poder ver tudo que está acontecendo na casa dela, sabendo que aquelas cenas que foram programadas ali, porque existem, gente, cenas específicas para quando as pessoas viajam. Eu não sei se vocês sabem disso. De simulações que existe vida naquela casa em diferentes horários, não é algo tão robotizado assim não. Hoje é possível que a gente faça cenas que simulem perfeitamente que a família continua vivendo ali, que a família está ali, e isso muitas vezes evita uma série de assaltos, sim. Fora toda a conexão com a casa, direto com o sistema de polícia, a conexão da casa com o próprio morador, que caso um sistema ou um sensor seja acionado, ele vai saber imediatamente, vai saber o que fazer. E a gente sabe que quanto mais rápido a gente toma as decisões nesse sentido, mais fácil é de resolver os problemas. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Quando a gente pensa na tecnologia e na automação como algo que a gente consegue oferecer algo a mais para esse cliente, o nosso trabalho se eleva num nível que vocês não imaginam. Vocês não imaginam a felicidade que eu fiquei quando eu finalizei esse projeto e essa pessoa me disse que assim que tudo ficasse pronto, a primeira coisa que ela iria fazer seria viajar. Gente, isso se chama liberdade. E é isso que eu queria que vocês entendessem que a automação pode trazer. Liberdade para as pessoas, que um sistema que está ali no celular, onde ela se sente livre e em paz para poder fazer o que ela mais ama na vida. Trazer essas informações para a arquitetura e fazer com que o nosso trabalho chegue nesse nível é o meu objetivo. E é por isso que eu estou aqui, para conversar sempre com vocês sobre esse assunto e entender também o que vocês pensam sobre isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.